dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Sou o Rodrigo Padinho. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Plou, plou, plou. Essa é a arma de bolinha, mas eu pensei. Plou. Cada dia uma arma diferente, mano. Essa aí você tá bem frouxa, sabe? Vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar no tema diretamente, eu queria já pedir um negócio pra vocês. Já, faz igual a Raquel Piccoli faz, gente. Toda vez que ela ouve um podcast, ela vai lá e coloca lá, tira print do Spotify ou de onde ela tá ouvindo e posta no Instagram, gente. Vai lá. Boa interação. Boa interação. Inclusive, um salve aí pra Raquel Piccoli, nossa Pois é, ouvinte cara. número Manda um 1. doce pra gente, Raquel. Patrocina nós. Mas, pô, faz igual ela, gente. Afinal de contas, tá escrito lá em Arrepiares, capítulo 4, versículo 30 lá. Compartilharemos os conteúdos gospel de qualidade. Lançar a hashtag lá, Pra gente saber que você ouviu, põe lá Arrepiares 4 o quê? 430. 430. Arrepiares, hashtag Arrepiares 430. Tira o print lá que você tá ouvindo, marca a gente e põe esse Arrepiares 430. Só isso. Você pode deixar bem pequenininho que a gente vai ver lá e a gente vai entender. Pesquisar lá no Instagram. Arrepiares 430, mano. Do nada, mas tá, gente. Bagulho aleatório. Mas vamos lá, pessoal. O conteúdo de hoje. O podcast de hoje você já leu aí, mas vai ser sobre as bem-aventuranças. Caraca, o Vitor não vai ter trabalho nenhum pra editar dessa vez. Já tá tudo aqui, cara. Mas vamos lá, pessoal. A gente vai começar falando sobre as bem-aventuranças, né? Vamos destrinchar aí as bem-aventuranças, baseado no capítulo 5 de Mateus, que começa assim. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou, seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. E essas são as 8 bem-aventuranças, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. A primeira coisa que a gente vê é que essas bem-aventuranças faz parte do primeiro sermão de Jesus, né? Não sei se na verdade dá pra dizer o primeiro, mas o principal registrado na Bíblia, né? Que é o conhecido como Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7, os primeiros versículos que o Juan acabou de ler, na velocidade da luz. Que Jesus, ele subiu no monte, estava com uma multidão e começou a ensinar. Começou a ensinar por discípulos também. Ensinou para a multidão, mas principalmente direcionado para os discípulos. E a primeira coisa que a gente vê aqui, antes dele começar a ensinar sobre as bem-aventuranças, a gente entende que é um ensinamento vindo diretamente de Jesus. Não é uma carta de Paulo, Inspirada, né? Não é uma carta inspirada. Toda a Bíblia é inspirada, né? As cartas de Paulo, Pedro, a gente acredita como inspiração divina. Mas o que nós temos aqui é bastante especial, porque é uma revelação, é um ensinamento vindo direto do Filho de Deus. Com as próprias palavras de Jesus, Com as próprias palavras de Jesus, do Deus que se fez homem, né? Ou seja, a gente tem uma revelação especial. Tem alguns pregadores, né? O John Stott, por exemplo, chama o Sermão do Monte como o manifesto cristão. Ou seja, tudo que você tem de fazer para ser um discípulo de Jesus está registrado nesse Sermão do Monte. Ele inicia o Sermão do Monte com umas bem-aventuranças. E começamos pelo primeiro. Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Esse é o primeiro. Então, ele já começa falando essa questão de ser bem-aventurado, né? E cabe a gente pontuar sobre isso, né? Bem-aventurado. Sobre o que é ser bem-aventurado, né? Algumas pessoas falam assim, quer dizer feliz. Mas, talvez felicidade esteja até um pouco deturpado, né? A galera tenha deturpado um pouco o que é ser feliz de verdade, né? A gente vê que algumas pessoas pregam, né, sobre a felicidade hoje, e até uma felicidade antibíblica, né? Uma felicidade... É uma felicidade nas coisas, né? Isso, uma felicidade superficial, né? Uma felicidade superficial, que se esvai em qualquer momento. Isso que pra eu ser feliz eu preciso ter. E se você não tem, não é. Exatamente. E não é esse tipo de felicidade que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de uma felicidade, não é o... mais plena, né? Não é o estado em si, mas é o ser, né? A pessoa ser feliz. Então ele vai falando sobre feliz de verdade é aquele que... né? Seria mais ou menos isso. Feliz de verdade, uma felicidade verdadeira, não uma felicidade superficial, uma felicidade... condicionada, né? Exato, essa é a palavra. Como sempre. Como sempre. Parece até que é combinado, cara. Na moral, velho. Parece até que a gente combina esse tipo de coisa. Brincadeira.
Meia hora de podcast, Albert resume uma frase. O maluco mete uma frase só, velho. Que isso, cara? Eu tô aqui aprendendo com os mestres. Aí vocês precisam de ajuda em uma palavra, eu vou lá e uma ajudo. palavra só, tô 15 minutos puxando a palavra aqui, cara. Mas é exatamente isso que o Albert falou. Não é uma felicidade condicional, é uma felicidade incondicional. Que os discípulos têm, só os discípulos têm, né? Não é qualquer pessoa que tem, até porque ninguém está disposto a ser pobre em espírito. Quase ninguém, né? As pessoas que não são discípulos de Jesus, que não buscam ser discipulado por Jesus, não entendem o que é ser pobre em espírito. Né? E o que seria isso, essa pobreza em espírito? Como que eu vou ser feliz dentro desse molde se eu nem sei que molde é esse? Exato. Pra onde isso vai me levar? Então o que seria isso, Albert? Pode falar aí, Albert. Você que você tá Pobre se de coçando. espírito. A palavra bem-aventurança, como o Juan já disse, não está condicionada, e Jesus ele é categórico ao falar isso pro público dele, porque ele está no meio de pessoas que vivem em estado de necessidade, em estado de miséria. O primeiro contato ministerial de Cristo são com os mais vulneráveis, isso é inegável. Então Cristo ele usa a palavra pitocos, ou qual foi a outra expressão, a outra pronúncia que tu usou? Pitocós. Eu acho que é Pitocós. pitocós. Ou pitocos. Mas a palavra grega é essa, que faz referência, faz alusão a um morador de rua, um mendigo, que ele não tem como se sustentar, como se vestir, ele não tem como calçar a si mesmo, e aí ele precisa de alguém. E depende integralmente de outro, né? Tipo, Depende integralmente de outro. não é aquele Agora foi pobre minha que... vez. Agora parece que o jogo virou, né? Feitiço virou. Mas, tipo, esse pobre aí não é aquele pobre, tem uma casa pra morar, só não é muito rico, só não tem grana, mas tem uma casa pra morar. Não é esse. Não é esse, precisa um pouquinho. Não, é tipo um pedinte mesmo, um cara que depende Pedinte. integralmente, né? É um Pede miserável. miserável, Se alguém não vier dar comida pra ele, dar uma roupa pra ele, Ele vai passar fome. ele vai passar fome, vai acabar até morrendo talvez, porque ninguém veio socorrer ele. Esse é o significado da palavra pobre, né? Pobre Nesse contexto aí, pobre. E o pobre em espírito seria depender espiritualmente de outra pessoa. Sim. E é isso que Perfeito. Jesus está falando. É porque não é qualquer pobreza, não é, por exemplo, a pobreza material. Emocional, não seria É uma a pobreza miséria. emocional. Porque alguém pode também pensar Até- que é uma apologia à miséria social, né? Até porque o evangelho se propõe a acabar, né, com a pobreza. Sim, O não evangelho possível, né? enganja nessa causa social. Mas aqui a pobreza é a pobreza de espírito, né? Pessoa assim que realmente não tem como se salvar. A pessoa Exatamente. não tem como se ajudar. Ela reconhece isso, né? E nem Isso, fazer o bem, ela não isso. consegue nem fazer o bem pra ela mesma, nem pros outros. Ela não consegue nada espiritual se não for com a ajuda de alguém maior. Ela não tem valor nenhum nela. E isso... Reconhece isso. Exatamente, é a pessoa que reconhece que depende integralmente de Jesus, né? E é essa pessoa que o versículo fala depois. É deles o reino dos céus. Ou seja, a salvação não é baseada em mérito de ninguém, não é baseada em dinheiro, não é baseada em obra, mas é baseado numa dependência. A gente já até falou sobre isso, né? Sobre justificação, né? Falando. Naqueles podcasts que a gente falou sobre salvação no geral. Cara, e é depender integralmente de Jesus. É reconhecer que a obra de redenção que está sendo concluída, né? Que Jesus está falando pobre em espírito, seria mais um spoilerzinho do que vai acontecer, né? Ó, se vocês dependerem integralmente de Deus para salvação, pô, vocês vão herdar o reino. É o homem Não, que... dele é o reino dos céus. Tem esse detalhe fera também. Então fala aí. Porque não é algo pro futuro. Você se tornando pobre de espírito, não é que Deus lá no futuro vai te dar o reino dos céus. o não. reino já é dele. Caraca, seu. mano. Maneiro, hein? Pô, Já é seu. Hoje deles é o reino, não vai ser, Vai né? ser o reino. Não é uma esperança futura, é uma coisa Caraca, que a gente mano. vai esperar no... E Paulo, A ele... esperança chegou, seria mais ou menos A isso. esperança chegou. Paulo vai falar que a gente é co-herdeiro com Cristo. Ele meio que tá colaborando com esse pensamento de que, não, é de Cristo, é meu agora. O reino é meu. Caraca, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, essa ideia de que o reino vem, né? Mas já chegou. Seria mais ou menos Mas isso, né? chegou. Pô, bem-aventurado aqueles que dependem de Deus pra poder ser salvo, porque esses caras já são salvos. Esses caras já estão vivendo o reino, já entenderam o que é o reino, né? E isso meio que vai contra essa filosofia dos fariseus da época que estavam trabalhando para poder ser salvo. Vai contra essa filosofia de que eu preciso fazer algo. E ser autossuficiente também. Esse egoísmo, né? É a pessoa que se reconheceu que
tem nada, né? Caraca, isso é muito legal. Todos os méritos Realmente da não gente tem nada e não pode fazer vão nada. embora. É isso, todos os méritos vão embora. Então, assim, se for pra resumir, Paulo né? entendeu isso, né? Dos títulos dele, né? É. Ele falou, pô, tudo que eu tenho de bagagem, de título, de estudo aqui, eu considero como esterco. Esterco. Então ele dependia completamente. Caramba, isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Poxa, então assim, se for pra resumir, bem-aventurado é a pessoa que é feliz, né? Como é feliz um homem, e a parte do pobre de espírito é a pessoa que reconhece que ela não tem mérito nenhum. Como é feliz a pessoa que depende de Deus. Depende Isso, integralmente é. de Deus. Como é feliz um homem que tomou consciência de que ela é totalmente necessitada de Deus. Pô, isso é legal. É pra A resumir- gente vive numa cultura bem diferente disso, né? É uma cultura que o Albert falou, até usou a palavra de autossuficiente. Autossuficiente. A Não gente- depender de ninguém. A gente é ensinado isso, ó, você não pode depender de ninguém. Mulher, empodere-se. Mano, e às vezes, e esse sermão aqui ensina o oposto espiritualmente, né? Você Você ser dependente. precisa depender pra poder ser salvo, né? Caramba, mano, isso é muito maneiro. Tipo, é você muito literalmente profundo não ter isso, cara. nada com que se agarrar. Igual você... Semelhante você tá no meio do oceano, você não tem uma boia. Não ter alguma coisa firme pra você se agarrar. A única coisa que você tem que se agarrar é Deus. E não anula também que a gente, tenha qualidades. A gente reconhece que a gente tem qualidades, que a gente tem vários potenciais, só que assim, se tratando principalmente das coisas espirituais, dependência total. Sim, cara. Isso é muito profundo, cara. Isso é muito profundo. Eu acho que você até comentou com a gente, Robert, sobre a... Cara, como é que é o nome do autor agora? Martin Lloyd Jones fala que esse é a principal bem-aventurança, porque dela precede todas as outras, Todas né? as outras. O livro do Martin Lloyd Jones, Sermão do Monte. Ele fala disso, né? Ele fala que essa é a principal, é a primeira, porque todas as outras ramificam dessa. Todas né? as outras. Se você não for pobre de espírito, você não é crente, você não confia no poder de Deus. Porque assim, é o pensamento até lógico. Se Deus é todo poderoso, se Deus, ele é o autossuficiente, se ele pode realizar tudo em todos, como que eu não vou depender dele? Então é um pensamento arrogante. Agora, quando eu confio, é o pensamento assim: se eu sou fraco, o poder de Deus vai me fazer forte. Se eu sou pobre, a riqueza de Deus vai me fazer rico. Se eu sou ignorante, a sabedoria de Deus vai me fazer sábio. Então tudo que Deus vem de encontro àquilo com que eu não sou e me faz ser. Você vai começar a desejar tudo que o rei do reino de céus, né, começa a desejar. Sim. Ele deseja algo e por você depender dele pra tudo, você começa a ter esses desejos. Você começa a pensar como ele pensa, a Maneiro. viver como ele Aparecer, é ser como ele é também. Exatamente. Maneiro, hein? E a segunda bem-aventurança aqui, que fecha a parte do relacionamento com Deus, né? Que essas duas primeiras bem-aventuranças falam exatamente sobre isso. Sobre a relação do homem com Deus, né? A perfeita relação do homem com Deus. A primeira é ser pobre de espírito. E a segunda é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí? Bebê recém-nascido, então é muito muito- bem-aventurado, mano. E o que significa esse chorar, né? Será que bem-aventurados chorões? Por isso que eu creio que Charlie Brown Jr., vocalista, né? Chorão, né? É bem-aventurado chorões. Mas o versículo não fala bem-aventurado é aquele que é chorão, aquele que fica chorando por qualquer coisa. Não é isso, é um sentido muito mais profundo, né? Pode ser... Esse chorar aqui pode ser você chorar por causa do sofrimento que tem no mundo, né? Você se ter a empatia do sofrimento, da maldade que existe no mundo, você sentir isso em você, né? Aquilo que Jesus fala, né? Chorai com os que choram. Você... Literalmente isso, você se compadecer da tristeza do outro, da dor do outro, da dor que há no mundo, né? Da falta de justiça, da falta de amor, da maldade que há no mundo. E isso te causar um pesar também, uma tristeza também. E é bem feliz a pessoa que chora nesse sentido. Até parece até uma contradição, né? É feliz quem chora. É feliz quem chora. Tipo, o mundo inteiro fala: não, cara, não chora não. Não Seja faz- forte. Tá chorando porque... Esse chorar é exatamente isso aí que tu falou, vai na contramão de tudo aquilo que a gente pensa. Como que eu vou chorar e ser feliz? Mas é um choro que produz vida com Deus. É um choro de alguém, na verdade, que foi impactado por Deus, porque contemplou uma vez a bondade, a santidade, a justiça de Deus, e olhou para si e também contemplou a miséria que tem dentro de si. E aí chorou. Então é um choro pelo pecado, é um choro pelas mazelas espirituais da gente. Tipo, caramba, eu só faço besteira, eu só faço tudo aquilo que Deus fala para eu não fazer, isso que eu quero fazer, né?
E aí a gente cai em prantos. É um choro pelo pecado, né? Pelo um pecado, choro. não só o pecado individual, mas o pecado coletivo também. Coletivo, é. Cara, quando foi a última vez que a gente já chorou pelo nosso próprio pecado? Não, quando foi a vez que a gente chorou, se é que a gente chorou alguma vez pelo pecado por causa coletivo? É, Por dos ficar na outros. igreja, né? Quando foi você Isso que tá ouvindo, quando confronta foi a a última gente. vez que você já se incomodou pelo seu pecado a ponto de chorar? Quando foi a última vez que você se incomodou com o pecado da sua igreja, com a O pecado da nação, mano. da nação, né? Do jeito como anda a igreja brasileira, até mesmo o próprio país também. O mundo inteiro. Então, até quando a gente chorou pelo pecado do mundo, né, cara? O Paulo Nazaré tem uma música que fala assim, ó. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas na sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta, para comer do pão que alguém amassou. Mano, essa música é muito maneira e confronta a gente nesse sentido, né? De, pô, será que a gente realmente tem sido bem-aventurado nesse sentido aí? Chorar? Chorar pelo nosso pecado, Será chorar que pelo essa pecado. bem-aventurança faz parte, né, da nossa vida? Isaías, quando contemplou Deus no trono, falou: ai de mim, que já vou perecendo, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. O pecado dele e o pecado coletivo incomodava ele. Né? Incomodava. Encomendava. Mas essas pessoas que choram pelos seus pecados, essas pessoas que choram pelos pecados da nação, que choram, igual o Rodrigo falou, pelas injustiças, cara, do mundo, tem resposta, né, mano? O próprio Jesus fala que essas pessoas serão consoladas. E muitas vezes não vai ser consolado pelo próprio Deus diretamente, assim, né? Deus chegar e passar a mão na sua cabeça, aí você sentir um abraço do Espírito Santo, igual às vezes acontece em oração. A gente tá angustiado, tá orando e de repente sente um refrigério. Muitas vezes não vai ser assim. Às vezes vai ser, você vai estar indignado, vai encontrar alguém que vai estar indignado também, e vai um consolar o outro, e vai um buscar uma redenção nisso que te incomoda, né? Por exemplo, você vai ver umas crianças na rua e você vai chorar por isso e de repente você... Vai ser levado a agir. Exatamente. Vai ser Aí eu acho que já entraria na outra bem-aventurança, no fome e sede de justiça, né? Sede e fome de justiça. Que também vai ter essa parte, né? Próximo. Futuramente, não agora. Mas acaba sendo uma cadeia, né? Assim, uma reação em cadeia, né? Os pobres de espírito, de repente, essas mesmas pessoas que são pobres de espírito, elas choram, porque elas reconhecem o seu próprio pecado, reconhecem a sua falibilidade, né? O seu erro, a sua indignidade. Então, essas pessoas receberão e recebem, né? O consolo de Deus, né, cara? O consolo através do Espírito Santo. Se não tem um cristão também que não tenha passado por essa experiência de chorar em prantos. Caramba, eu cometi esse pecado específico. E chorar ali falando: Deus, desculpa pelo que eu fiz, desculpa da forma que eu fiz. Se arrepender. Tá ali chorando e o Espírito Santo tomar ela de uma forma que ela percebe que ela não tá ali sozinha. É o Espírito Santo tá perdoando ela, o Espírito Santo tá sarando ela daquilo ali, ao invés de tipo: você é isso mesmo que você falou e eu quero distância de você. O Espírito Santo vem e parece que é derramado de uma maneira ainda mais forte quando a gente chora confessando o pecado. Se torna mais visível, né? O amor de Deus se torna mais palpável. E o salmista até fala isso, né? Que enquanto eu calei os meus pecados, de dor minha alma desfaleceu. Então, quando eu confesso chorando, é saúde pros meus ossos, é vida espiritual que retorna. É vigor, Realmente né? você tá- Renovo, né? Tá se reconhecendo como um pobre de espírito. Então, isso que eu falei, é uma reação em cadeia, né? Você acaba puxando um pro outro. Tipo assim, você acaba reconhecendo que você é pobre em espírito, e por você ser um pobre em espírito e depender completamente de Deus, você reconhece chora. seus pecados e chora por causa dos seus Chora pecados. por eles. E aí... Galera, isso vai aqui ser- não tá sendo planejado, tá desenvolvendo aqui, o rolo tá descendo. Ao vivo. Mas é isso, cara. E bom, basicamente esses dois bem-aventuranças falam sobre isso, né? Os próximos podcasts que a gente vai lançar vai ser sobre as outras bem-aventuranças, né? Que vai ser os mansos, que têm fome e sede de justiça, e os misericordiosos. O próximo podcast são esses três. Depois a gente fala sobre os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. E os insultados, né? Por causa de Jesus. Foi insultado por causa de Jesus. Então, assim, esse primeiro podcast seria basicamente isso aí, cara. Bem-aventurados pobres em espírito e bem-aventurados que choram, né? Esse seria a introdução do relacionamento com Deus. Como a gente precisa se enxergar e como a gente enxergaria o nosso estado diante de Deus, né? E como Deus age em relação a isso. Se a gente se reconhece pobre em espírito, nós estamos vivendo o reino. E se a gente chora pelos nossos pecados,
consequentemente, a gente vai ser consolado pelo Espírito, né? Que a própria Bíblia chama o Espírito de um consolador, né? Lindo demais. Pô, isso é muito legal. Isso O consolador, porque esse chorar, né, aqui, né, a tristeza, tudo que foi falado aqui, o que diz em Coríntios, tristeza que leva ao arrependimento, que conduz ao arrependimento. Essa é a tristeza útil, né? Sim. O seu pesar pelo próprio pecado. Não é uma tristeza carnal, né? Paulo cita a tristeza carnal, né? Segundo o mundo, que produz morte. E não é essa. É uma espécie de remorso, né? De tipo assim, poxa, não queria fazer isso. Aí vai continuar fazendo depois. Ou remorso, ou assim, uma tristeza um pouco parecida com a nossa, de tipo, reconhecer que fez algo errado, ela reconhece. Só que ela não depositou a fé dela em Deus. Antes da gente gravar, a gente tava até conversando disso. Existe ateus que sabem que são pessoas imorais, assim, sabe que, tipo, não é certo o que fazem. Ela não precisa crer em Deus pra julgar as atitudes dela. Ela sabe que ela faz um monte de coisa errada. Só que ela não tem a atitude de se voltar pra Deus. É porque ou não crê ou não quer depender de Deus. Por isso, é uma tristeza que produz morte. Porque ela sabe que ela é falho, ela sabe que ela é incapaz, só que ao mesmo tempo ela não se humilha na presença de Deus. O salmista, ele enxergou isso, né, lá atrás, quando ele disse que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda. Tava com saudade de ver ele cantando, mas cantou, pelo menos cantou. Chegou um fanho cantando aqui. O piano longa. Essa música é uma maneira. Mas e é isso que o salmista estava querendo dizer, né? Que o choro pode durar uma noite, mas bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. A alegria vem pela manhã. Deus envia o Consolador pra gente. Então, não sei como você tá hoje aí, se você tá triste, se você se arrependeu de algum pecado que você fez aí agora, tá mal, lembrou de algum pecado, porque a gente tá falando aqui sobre chorar pelos pecados e você nunca chorou, nem se arrependeu pelos seus pecados. A gente te convida, cara, a você orar, né? A se entregar pra Deus aí. E reconhecer que se você chorar, se você chora, se você anda chorando, existe consolo pra você. E se você se sente incapaz de se salvar, você está no caminho certo, porque todos nós somos incapazes de encontrar uma salvação. E se não fosse Cristo nos salvando, já era. Então, dependa dele. Reconheça a sua dependência, reconheça a sua fragilidade, a sua pobreza em espírito. E que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus. Falei igual o Thales agora. Seja cheio do Espírito Santo! A gente chora por tanta coisa também, né? Tipo, coisa que não vai edificar a gente. A gente chora porque a gente tá passando um momento difícil. Às vezes na saúde, financeira, problemas familiares. Porque a gente é ser humano também, né, Albert? A gente chora. Mas, tipo, por que não chorar por aquilo que vai trazer não só um alívio no momento presente, quanto futuro? E falou bonito. Né? Você chorar pela coisa certa, chora realmente pelas suas falhas, para que Deus te capacite, nos capacite. Porque a gente chora por tanta coisa que às vezes não vai resolver o problema. Amém. Fica com essa aí. Dorme com essa daí agora aí. A aplicação prática do episódio de hoje aí, ó. Não esquece, pessoal, de compartilhar esse negócio. Compartilha esse podcast com alguém aí. Faz igual a Raquel Piccoli, que ela vai mandar um doce pra gente no próximo. Eu tenho certeza que ela vai mandar. Vai mandar, na verdade, um doce não, vai mandar 3, que é um pra cada aqui. A gente tá com dívida, na verdade, com ela, Juan. A gente vai ter que ir lá comer um docinho lá. Isso é verdade. Vamos lá, a gente vai fazer uma divulgação gratuita. Já divulgou várias vezes o nosso aqui. Mas vamos lá. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Posta lá. Não esquece de postar lá, ó. #Arrepiares430. Valeu? Marca a gente lá. Marca. Tamo junto, pessoal. Fica na paz aí. Até semana que vem. Fica com Deus aí. Valeu. Valeu.